Imagine subir uma montanha sabendo que você nunca mais vai descer. Imagine liderar milhões de pessoas por 40 anos no deserto, suportando reclamações, guerras e fome, apenas para ser impedido de entrar no destino final por causa de um único erro. Parece injusto, não é? Mas e se eu te dissesse que a morte desse homem não foi o fim? Que existe um segredo oculto sobre o que aconteceu com o corpo dele, uma batalha espiritual travada entre a luz e as trevas que a maioria das pessoas ignora. A história que você vai ouvir agora não é apenas sobre o fim de um grande líder. É sobre o maior mistério de justiça e misericórdia já registrado. Prepare-se, porque o que aconteceu no topo do Monte Nebo vai mudar a forma como você enxerga os seus próprios fracassos. Durante décadas, ele foi a voz de Deus para uma nação inteira. Moisés, o homem que enfrentou Faraó, que abriu o Mar Vermelho, que viu a glória do Todo-Poderoso face a face. Mas agora, o acampamento de Israel estava em silêncio. Havia uma tensão no ar, uma tristeza pesada que pairava sobre as tendas. O momento havia chegado. Deus, em sua justiça estrita e imparcial, havia decretado: Moisés não entraria na terra prometida. Pense no peso disso. Deus perdoa a iniquidade. Sim, ele se deleita em misericórdia, mas ele não considera o culpado como inocente. E Moisés, num momento de frustração, feriu a rocha que deveria apenas ter ordenado, tomando para si a glória que pertencia a Deus. Aquele único ato de desconfiança selou seu destino terrestre. Mas mesmo sabendo que morreria, o coração do velho pastor não estava focado em si mesmo. O amor dele pelo povo era maior que o medo da morte. Ele chamou Josué. Diante de todo o povo e sobre a coluna de nuvem que representava a presença divina, Moisés transferiu a liderança. Ele disse a Josué para ser forte e corajoso. Ele não demonstrou amargura. Ele não reclamou da sentença. Ele apenas serviu, até o último segundo. E foi aí que a ficha caiu para o povo de Israel. Enquanto olhavam para aquele homem de 120 anos, cujos olhos não haviam escurecido e cujo vigor não havia desvanecido, uma onda de remorso atingiu a multidão. Eles se lembraram de quantas vezes provocaram aquele homem, quantas vezes as orações de Moisés se colocaram entre eles e a destruição. Eles perceberam, tarde demais, que sua própria rebeldia havia empurrado seu líder ao limite. A dor da despedida era misturada com a culpa. Eles sabiam que jamais haveria outro como ele. Então chegou a ordem final. A voz que Moisés conhecia tão bem ecoou: sobe ao Monte Nebo, vê a terra que darei aos filhos de Israel, e morre no monte. Moisés já havia saído do acampamento muitas vezes para falar com Deus, mas essa caminhada era diferente. Ele estava indo para o seu próprio funeral, e ele ia sozinho. Nenhum amigo para segurar sua mão, nenhuma família para chorar ao seu lado. A solidão daquela subida era esmagadora. Ele estava deixando para trás o povo que amava, o trabalho de uma vida inteira, para entregar seu espírito ao Criador em um pico deserto. Mas ele foi, passo a passo, subindo as encostas rochosas de Moabe, deixando o barulho do acampamento para trás, entrando no silêncio sagrado da presença de Deus. Antes de continuarmos essa jornada até o cume, se você já sentiu que lutou tanto por algo e no final pareceu que foi em vão, inscreva-se no canal agora. Essa história é a prova de que o não de Deus muitas vezes esconde um sim muito maior do que podemos imaginar. Vamos subir com Moisés. Ao chegar ao topo, no cume de Pisga, o mundo se abriu diante dele. Não era uma visão comum. Deus, sobrenaturalmente, ampliou a visão de Moisés. Ele não viu apenas a geografia, ele viu a promessa se cumprindo. Lá embaixo, o cenário era de tirar o fôlego. O mar grande brilhando ao ocidente, o majestoso Monte Hermon ao norte, as planícies de Jericó, as vinhas, as oliveiras. Ele viu a terra não como ela era naquele momento, habitada por inimigos, mas como ela seria sob a bênção de Deus, um segundo Éden. Rios murmurando, colinas cobertas de rebanhos,
campos de trigo ondulando ao vento. Era a herança de Israel. Mas a visão não parou no espaço. Ela viajou pelo tempo. E aqui a história se torna aterrorizante e gloriosa. Deus permitiu que Moisés visse o futuro daquele povo. Ele os viu conquistando a terra assim. Mas então ele viu a sombra da apostasia. Ele viu as gerações futuras esquecendo de Deus, adorando ídolos, corrompendo tudo aquilo que ele havia lutado para construir. Ele viu a destruição de Jerusalém, o povo sendo levado cativo, a glória de Israel em ruínas. Imagine a dor no coração daquele homem. Parecia que todo o seu sacrifício tinha sido em vão. Mas Deus não o deixou no desespero. A visão continuou. Moisés olhou através dos séculos e viu uma pequena cidade chamada Belém. Ele viu uma estrela brilhando. Ele ouviu o choro de um bebê. Moisés viu o Messias. Ele acompanhou a vida daquele homem simples de Nazaré. Ele viu Jesus curando, amando, ensinando a mesma lei que ele, Moisés, havia recebido no Sinai, mas agora elevada à perfeição do amor. E então o coração de Moisés se apertou. Ele viu a rejeição. Ele viu o ódio dos líderes religiosos, os descendentes do seu próprio povo. Ele viu a traição, o julgamento injusto. Ele viu Jesus subindo o Monte das Oliveiras, chorando sobre a cidade. E numa cena que fez sua alma tremer, Moisés viu a cruz. Ele entendeu tudo naquele momento. Assim como ele levantou a serpente de bronze no deserto para curar os picados de cobras, o Filho do Homem seria levantado para curar a humanidade do pecado. Ele viu o céu escurecer. Ele ouviu o grito: Deus meu, por que me desamparaste? Moisés chorou. Ele viu que seus próprios sofrimentos, suas provações no deserto, eram apenas uma pálida sombra do que o Salvador enfrentaria. Mas a visão não terminou na morte. Ele viu o túmulo vazio. Ele viu Jesus ascendendo aos céus, liderando uma multidão de cativos libertos. Ele viu a luz do Evangelho se espalhando pelo mundo, alcançando os gentios, alcançando você e eu. Ele viu que, embora Israel, segundo a carne, tivesse falhado, a verdadeira semente de Abraão, os filhos da fé, herdaria a promessa. A visão avançou até o fim dos tempos. Moisés viu a terra renovada, livre da maldição do pecado, um lugar onde não há morte, nem choro, nem dor. A verdadeira terra prometida, muito superior àquela Canaã geográfica que estava diante de seus olhos físicos. Seu coração se encheu de uma alegria indizível. Ele entendeu que sua peregrinação terrena estava acabada, mas a verdadeira vida estava apenas começando. A visão se desfez. O silêncio voltou ao topo do Monte Nebo. Moisés, cansado como um guerreiro após a batalha final, deitou-se. E ali, na solidão da montanha, sobre os cuidados do próprio Deus, ele fechou os olhos pela última vez. A Bíblia diz que o próprio Senhor o sepultou num vale, num lugar que ninguém jamais conheceu. Isso foi feito para proteger o povo da idolatria, para que não adorassem o túmulo do profeta. Mas a história não acabou no funeral, e é aqui que entra o segredo que poucos compreendem. Moisés estava morto. Seu corpo voltou ao pó. Satanás, o grande adversário, resultou. Ele pensou: eu o peguei. Ele pecou. Ele falhou em dar glória a Deus nas águas de Meribá. O salário do pecado é a morte, e a morte é o meu domínio. O corpo dele me pertence. Satanás reivindicava Moisés como seu prisioneiro. Ele apontava para a lei quebrada, acusando o servo de Deus. Ele dizia que até mesmo o maior dos profetas não conseguiu manter a perfeição, e por isso deveria permanecer na sepultura para sempre. O poder da morte nunca havia sido quebrado antes. Mas então, uma luz mais forte que o sol desceu do céu. Não era um anjo comum, era Miguel, o próprio Cristo pré-encarnado, vindo resgatar seu amigo. O confronto foi tenso. Satanás rugia, acusando Deus de injustiça. Se ele for ressuscitado, tua lei é falha, ele é um pecador. O inimigo usava os mesmos argumentos que usa contra mim e você hoje, nossas falhas passadas. Mas Cristo não entrou em um debate de insultos com o diabo. Ele não precisava. Ele sabia que Moisés havia se arrependido.
Ele sabia que o perdão havia sido concedido com base no sacrifício futuro que ele mesmo faria na cruz. Com autoridade suprema, Cristo disse apenas: "O Senhor te repreenda." O poder do inimigo foi quebrado, o diabo fugiu, derrotado não por argumentos, mas pela justiça divina. E ali, naquele vale solitário, a voz do Filho de Deus chamou o santo que dormia. Moisés abriu os olhos, mas não eram mais olhos cansados de um homem de 120 anos. Ele recebeu a imortalidade. Ele foi o primeiro a romper as cadeias da morte pelo poder de Cristo. Moisés não ficou na sepultura. Ele não ficou esperando no pó. Ele foi levado triunfante para os portões eternos, como uma primícia da ressurreição. Deus não apenas o perdoou, Deus o honrou de uma maneira que nenhum israelita jamais sonhou. Séculos depois, lembra daquela montanha onde Jesus se transfigurou? Quem apareceu lá, conversando com Jesus, brilhando em glória? Elias, que foi transladado sem ver a morte, e Moisés, aquele que morreu, mas venceu a morte. Moisés estava lá, na terra prometida, não como um líder mortal e falho, mas como um ser glorificado, encorajando o Salvador antes da crucificação. A oração de Moisés para entrar na boa terra foi atendida, mas de uma forma infinitamente melhor do que ele pediu. Essa história nos ensina uma lição profunda. Às vezes, Deus nos tira uma bênção terrena para nos dar uma herança celestial. Às vezes, passamos por vales solitários e parece que nossos sonhos morreram, mas a justiça de Deus nunca falha. E sua misericórdia é infinita para aqueles que se arrependem. Moisés cometeu um erro e pagou um preço alto aqui na terra. Mas porque ele confiou em Deus, nem a morte pôde segurá-lo. O mesmo Cristo que desceu para lutar pelo corpo de Moisés é o Cristo que luta por você hoje. Ele diz ao acusador: "O Senhor te repreenda." Ele reivindica você não porque você é perfeito, mas porque Ele é o Salvador. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu a esperança que vem de saber que a morte não é o fim para os amigos de Deus, deixe seu like agora mesmo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que, mesmo quando parece que perdemos tudo, Deus tem um plano de restauração maior do que podemos ver. Eu te vejo no próximo vídeo, onde vamos desvendar mais mistérios que a história tentou esconder. Até lá!